Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso workshop 100% online sobre prisão de ventre e diarreia. Nesse workshop eu espero compartilhar com você a minha experiência ao longo dos anos tratando esse tipo de patologia. Quero convidar você a assistir os slides, acompanhar esse workshop, lembrando sempre que todas as dúvidas que pintar, deixe sempre dentro do campo de perguntas na plataforma. Eu terei imenso prazer em responder você. Vamos lá? Vamos começar nosso treinamento? Eu dividi este workshop em duas partes. Na primeira parte nós falaremos das causas da prisão de ventre e das causas da diarreia. E na parte 2 nós falaremos sobre tratamentos para a prisão de ventre e tratamentos para a diarreia, sempre dentro dos conceitos da medicina tradicional chinesa. Vamos entrar nas causas, porque eu quero apresentar para vocês as causas da prisão de ventre, as causas da diarreia, como a medicina convencional enxerga a prisão de ventre e a diarreia, e fazendo um contraponto com a visão térmica da medicina tradicional chinesa. Então, fazendo uma passagem rápida pela visão da medicina convencional, dentro daquilo que nós estudamos, nós pesquisamos no nosso dia a dia, a prisão de ventre na medicina convencional, ela tem algumas causas, A principal delas, sem dúvida nenhuma, é a dieta inadequada, Uma das causas também podem ser os bloqueios intestinais de diversas naturezas, seja um fecaloma, seja uma estenose, um estreitamento da luz intestinal por N motivos, seja um tumor. Há também, entre as causas que a medicina convencional aponta para a prisão de ventre, problemas musculares, que envolvem peristaltismo, o trânsito intestinal comprometido na região. Os problemas hormonais também, diversas doenças de origem hormonal, elas interferem na prisão de ventre. E por fim os problemas neurológicos, doenças degenerativas, elas podem trazer complicações em relação aos intestinos. A medicina convencional, portanto, ela apresenta diversas possibilidades aí, de doenças pré-existentes, podendo levar a uma prisão de ventre, somando isso a falhas na dieta, principalmente uma dieta pobre em fibras, pobre em frutas, verduras e legumes. Ok, esta é uma causa plenamente aceita, e na medicina tradicional chinesa eu vou tentar te mostrar que essas doenças podem ser consideradas, mas o processo de prisão de ventre, uma vez lido pela medicina tradicional chinesa, ele é mais simples de tratar e pode sim ajudar a desconstruir diversas doenças que a medicina convencional coloca como doenças que predispõem ao surgimento da prisão de ventre. Então o que a medicina tradicional chinesa faz? Ela inverte o processo. Ela trata a prisão de ventre e com isso ajuda a prevenir uma série de doenças e um grande conjunto de agravamentos, E aí vale a pena chamar a atenção para este conceito de que, infelizmente, a medicina convencional não considera a térmica de Yin Yang quando se trata a prisão de ventre, Eu vou tentar te mostrar nesse workshop os agravantes em relação a isso, porque desconsiderando-se a térmica, dificilmente o profissional de saúde consegue tratar a prisão de ventre com resultados mais duradouros. Então daqui a pouco eu vou te mostrar alternativas que elas produzem resultados rápidos e muitas vezes resultados definitivos, porque elas tratam a causa da prisão de ventre, considerando a prisão de ventre que nós chamamos de prisão de ventre Yang,
onde o processo de calor é muito evidente, né? E a medicina tradicional chinesa trata também a prisão de ventre yin, onde a presença de frio ou de falta de energia é evidente também. Este é, portanto, o grande diferencial da medicina tradicional chinesa. E aqui nós chegamos nas causas da prisão de ventre segundo a medicina tradicional chinesa. Eu montei esse pequeno gráfico, né, onde a linha central, essa linha preta, eu considero a linha de equilíbrio, e eu quero mostrar para você como a medicina chinesa vê a prisão de ventre no tocante aos padrões de desarmonia e antes no tocante à térmica. Então, na sua esquerda está a prisão de ventre Yang, ou seja, a prisão de ventre que acomete pacientes Yang e geralmente uma prisão de ventre detonada por processos de calor. Eu vou chegar o mouse aqui no padrão e geralmente essa prisão de ventre ela começa com esse padrão aqui, ou melhor, ela evolui, né? Ela começa obviamente no intestino grosso, mas ela evolui para esse primeiro padrão aqui, ó, deficiência de yin dos rins, e depois ela se agrava na deficiência de sangue do fígado. E eu vou te apresentar tratamentos que irão contemplar, né, esses dois padrões, resolvendo a causa da prisão de ventre. E do lado de cá, nós temos a prisão de ventre de pacientes mais yin, mais friorentos, que eu considero uma prisão de ventre mais leve, né, mais fácil de tratar, e ela começa geralmente aqui, ó, com um padrão estagnação de Ti do fígado, e ela evolui para uma deficiência de Ti do baço. Geralmente, esse tipo de patologia ele acaba por comprometer o processo energético do corpo inteiro, e adiante você vai entender por quê. Então, revisando, do lado de cá deste gráfico, nós temos a prisão de ventre por calor, né? Onde dois padrões irão existir aí, gradualmente um levando ao surgimento do outro, eles vão existir em paralelo, né? Que é a deficiência de yin dos rins e a deficiência de sangue do fígado. E do outro lado nós temos uma prisão de ventre mais fácil de tratar, onde dois padrões de desarmonia tenderão a existir com muita regularidade, que é a estagnação de Ti do fígado e a deficiência de Ti do baço pâncreas. E aí nós teremos a prisão de ventre Yang, né? Uma prisão de ventre de calor, onde o padrão deficiência yin dos rins, irá gerar como sintomas, né? Ou sintoma predominante, o perfil mais calorento e as fezes ressecadas. Este paciente também tende a apresentar mãos e pés quentes ao longo da vida, sempre foi uma pessoa mais calorenta e sempre teve o intestino mais ressecado. Este paciente ele tende, com o passar dos anos, com a prisão de ventre mais crônica, a produzir fecalomas, fissuras anais, hemorroidas. Então, no seu processo de avaliação, vale a pena você perguntar se esse paciente ao longo da vida sofria com hemorroidas, se ele já apresentou fissuras anais, se em algum momento da vida dele ele apresentou fecalomas, fezes muito endurecidas, fezes muito ressecadas. Normalmente, durante a avaliação, quando você colhe esses sinais, geralmente esses pacientes com histórico de prisão de ventre mais ressecada irão queixar para você desse tipo de sinal, ok? Esta prisão de ventre, ela tende a evoluir, ela tende a não ficar apenas gerando como consequências, né, uma deficiência de yin dos rins. A falha de hidratação e de nutrição, ela vai correr, né, do pulmão e intestino grosso para os rins, e dos rins vai correr para o fígado, gerando gradualmente um padrão mais grave, que na medicina chinesa nós chamaremos de deficiência de sangue do fígado. Um padrão de calor, onde os sintomas, né, que irão predominar serão as fezes ressecadas, de princípio a fim,
queda de cabelos, unhas fracas, cãibras, tonteiras. Geralmente este paciente ele vai perceber que o organismo dele vem piorando, vem perdendo qualidade, a prisão de ventre se mantém lá, se perpetua e junto aparecem sinais de queda de cabelo, unhas fracas, cãibras, tonteiras. Então é muito importante na sua avaliação você colher o dado da prisão de ventre. Esse paciente tende a apresentar sinais de calor e para você confirmar isso, você pergunta das fezes ressecadas de princípio a fim, como se fosse cocô de cabrito, né? Pergunta se tem queda de cabelo, unhas fracas, cãibras, tonteiras, palidez, dormências, sinais de que o sangue está em processo de enfraquecimento, já está em processo de ressecamento. Esse organismo apresenta ressecamentos, né? Desde lá do intestino grosso, e essa secura foi se espalhando pelo organismo, chegou no rim, e do rim foi transferida ao fígado, do fígado será transferida ao coração, ao intestino delgado, e assim vai comprometendo todos os 5 elementos. E infelizmente esse tipo de prisão de ventre, ele acaba por gerar, né, doenças mais graves ou acaba por sinalizar doenças mais graves, como hemorroidas de difícil tratamento, pólipos intestinais que nascem do atrito, né, do bolo fecal muito ressecado ali na parede do intestino, então vai formando calos, né, que a medicina convencional vai chamar de pólipos. Esses pólipos podem se romper, predispondo a inflamações, a infecções, a tumores. Doenças como a síndrome do intestino irritável, que nós abreviamos como SII. A síndrome do intestino irritável, ela surge também nesses processos de prisão de ventre crônica, sinalizando que todo o sistema intestinal, que na medicina chinesa é chamado de sistema baço-pâncreas, né? Intestino delgado, fígado, vesícula, estômago, intestino delgado, intestino grosso, estão sofrendo, seja pela ação do calor, seja pela ação do frio. E as diverticulites, as diverticuloses, né? Que são doenças muito comuns aí em pacientes que carregam uma prisão de ventre crônica e uma prisão de ventre de difícil tratamento. Nos meus cursos eu sempre costumo falar que a prisão de ventre por secura e por desnutrição, né? Por secura, deficiência de yin nos intestinos e de yin do pulmão, e deficiência de yin dos rins e de sangue do fígado, esta é uma prisão de ventre difícil de tratar e que a medicina chinesa ela consegue tratar porque ela trata exatamente esses padrões de desarmonia que estão por trás, permitindo que a secura interna aconteça, se instale no intestino grosso e produza a prisão de ventre. Então a nossa estratégia será hidratar, nutrir e promover o efeito laxante, e eu vou te ensinar estratégias poderosas daqui a pouco. Bom, o que eu estou tentando te mostrar até aqui? Que na medicina chinesa, a prisão de ventre ela pode ter características de calor ou características de frio. Existe sempre um padrão de desarmonia por trás, favorecendo o surgimento e a perpetuação daquela prisão de ventre. Estou tentando te mostrar também para onde ela caminha. O que hoje é uma prisão de ventre, amanhã pode ser um pólipo intestinal, depois pode ser uma diverticulite, depois pode ser um câncer. E a medicina tradicional chinesa ela vai tentar tratar a causa exatamente para não deixar que essa prisão de ventre se perpetue no organismo. Para a medicina tradicional chinesa, toda prisão de ventre ela é uma estagnação. E as estagnações são inaceitáveis em pacientes que se cuidam. Então, não é admissível que um paciente fazendo tratamento por acupuntura e fitoterapia, dietoterapia, perpetue uma prisão de ventre no seu organismo. Se ele ajudar minimamente com a alimentação dele,
Através das nossas fórmulas, dos nossos recursos, nós conseguimos mudar completamente e em definitivo a saúde intestinal deste paciente. As fórmulas poderosas para isso existem. Eu vou compartilhar aqui com você neste workshop e nós vamos tratar essa estagnação para que ela não evolua para doenças mais graves. E agora nós chegamos na prisão de ventre de natureza Yin, que nós chamamos de prisão de ventre de frio, né? O que isso quer dizer? Que são prisões de ventre que aparecem em pacientes mais Yin, e eu costumo sempre falar que é bem mais difícil tratar a prisão de ventre Yang e é mais fácil tratar a prisão de ventre Yin. Porque aqui na prisão de ventre Yin, o que você vai precisar fazer com este paciente é aumentar o metabolismo dele, aumentar a motilidade intestinal, aumentar o trânsito e o tônus intestinal, ou seja, doar energia para o sistema. E doar energia para o sistema geralmente é um processo mais rápido do que reconstruir o yin e o sangue. Por isso que eu costumo falar que tratar a prisão de ventre de natureza mais yin é mais fácil do que tratar a prisão de ventre de natureza yang. Você deve ter percebido que aqui nos slides eu troquei as cores, né? Na prisão de ventre de natureza yang, eu estava trabalhando com as cores vermelhas, exatamente para te lembrar que estas são doenças de calor, né? E agora eu mudei para a cor azul, que é uma cor fria, para lembrar você de que estamos falando neste momento de prisão de ventre de natureza Yin, onde o padrão em questão é a estagnação de Qi do fígado. E o sintoma predominante são os intestinos que prendem com sobrecargas emocionais. Eu sempre gosto de avaliar o paciente e perguntar para ele: quando você está sob pressão, com muita tensão, focado ou preocupado com muitas coisas, com muitos afazeres, se sentindo sobrecarregado ou sobrecarregado, seus intestinos prendem quando você tem uma contrariedade ou se sente dentro dessas sobrecargas? Sim, meus intestinos prendem toda vez que eu fico sobrecarregado emocionalmente. Isso quer dizer que o padrão, estamos falando de um paciente que estamos falando de um paciente de natureza tendendo a mais yin, né? E que apresenta uma prisão de ventre por uma estagnação de Qi do fígado, e o que nós teremos que fazer é suavizar o emocional deste paciente, aumentar o seu metabolismo, aumentar o seu trânsito intestinal, aumentar o seu peristaltismo intestinal, doando energia para este sistema, de forma que ele consiga romper com os processos emocionais, lidar com a sua vida sem que os intestinos vão se estagnando em função das sobrecargas emocionais, ok? Este é um paciente que ele vai tender a desenvolver a síndrome do intestino irritável, ou seja, os desafios emocionais da vida dele irão gradualmente produzindo uma doença que irá interferir com a saúde dos intestinos, gerando a síndrome do intestino irritável. Surgirá também a prisão de ventre emocional, né, que é exatamente a prisão de ventre que toda vez que o processo emocional aperta, junto, os intestinos se complicam também. E um sinal que eu venho investigando, né, ao longo desses 17 anos de prática da fitoterapia chinesa e brasileira, é que geralmente todo aquele paciente que fala que quando ele viaja os intestinos prendem, este é um paciente que apresenta uma prisão de ventre com fortes componentes emocionais. Então, normalmente o paciente vira e fala para mim: "Ô Fernando, quando eu viajo, eu fico 3 dias, 5 dias, 7 dias sem ir ao banheiro." Ele está falando desses sintomas, né? E na minha cabeça eu já estou refletindo que se trata de um paciente que apresenta uma significativa estagnação de Qi do fígado, de forma que toda vez que ele sai da zona de conforto, né, do conforto da casa dele, da tranquilidade da casa dele,
e precisa encarar um desafio, os intestinos pagam o preço dessa mudança de ambiente. Então eu já sei que é um indivíduo que eu preciso suavizar o emocional, aumentar o seu processo de peristaltismo, doar vitalidade para este sistema orgânico. Ok? Então fique atentos com essa sintomatologia para que você faça um diagnóstico por padrão de desarmonia ainda mais acertado e consiga oferecer fórmulas cada vez mais eficientes para os seus pacientes, de forma que você consiga quebrar essa tendência de prisão de ventre. Ok? Seguindo em frente, nós chegamos num outro tipo de prisão de ventre, de natureza Yin também, né? Só que a prisão de ventre por deficiência de tido baço. Os sintomas que irão predominar aí serão histórico de indigestão, muitos gases, prisão de ventre com fezes ressecadas no início e pastosas a seguir, ou fezes quebradiças de princípio a fim. Durante a minha consulta, né, eu sempre pergunto para o paciente: você tem prisão de ventre? Tenho. É uma prisão de ventre com fezes ressecadas de princípio a fim ou um tampão? Um tampão ressecado e pastoso a seguir. É essa segunda situação aí. Tampão ressecado e pastoso a seguir. Eu já sei, portanto, que é uma prisão de ventre por deficiência de tido baço pâncreas, onde eu terei que aumentar o trânsito intestinal, o peristaltismo intestinal, onde eu precisarei estimular a produção de ácido clorídrico no estômago, onde eu precisarei estimular a secreção de bilis pela vesícula, a produção de bilis no fígado, e tudo isso nós chamamos de sistema baço-pâncreas na medicina tradicional chinesa. Então eu já sei que terei que fortalecer toda a saúde metabólica desse indivíduo. Não basta indicar apenas um laxante. É por isso que hoje nós temos no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, uma pandemia de prisão de ventre. Os pacientes não são educados para se alimentar bem. Infelizmente, o paciente também contribui com a sua indisciplina, né, dietética. E essa prisão de ventre nasce daí, dessa péssima alimentação, somado a laxantes que são indicados pela medicina convencional e que, em sua maioria, são laxantes de comportamento frio no organismo. Então, quando estamos lidando com uma prisão de ventre de calor, de natureza Yang, num paciente com um organismo mais quente, mais febril, tudo bem, esses laxantes até que vão funcionar. Não irão tratar as causas, né, que eu já mencionei aqui neste workshop, como a deficiência de Yin dos rins, como a deficiência de sangue do fígado, como a secura no intestino. Não irão resolver a causa, mas pelo menos conseguirão atuar na manifestação que é a prisão de ventre, liberando, né, o processo de defecagem, trazendo um certo alívio para o paciente. Mas quando se trata de prisão de ventre de natureza mais fria, os laxantes acabarão por enfraquecer ainda mais a energia deste paciente, levando a um círculo vicioso, onde o paciente apresenta a prisão de ventre, toma o laxante que é de natureza mais fria, perde mais energia, perde mais peristaltismo, perde mais tônus no sistema digestivo intestinal e com isso ele retroalimenta a prisão de ventre e ele vai ficando escravo desse processo. Estes são aqueles pacientes que nós recebemos no consultório. Ele traz uma prisão de ventre de 30 anos, onde ele já usou todo tipo de laxante da medicina convencional, onde ele já usou cáscara sagrada, já usou folículo de sene, já usou babosa, já usou óleo de rícino, já usou todo tipo de laxante e hoje ele continua apresentando prisão de ventre. Por quê? Porque ele caiu no círculo vicioso da fraqueza do processo de peristaltismo intestinal.
E aqui eu vou te ensinar como quebrar esse ciclo de fraqueza, como tratar esses intestinos, resolvendo a causa do problema e dando condições para que o paciente recupere a sua saúde intestinal. E esses pacientes, apresentando essa baixa de energia em todo o processo metabólico, em todo o peristaltismo intestinal, ele seguramente irá evoluir para doenças mais graves, como a síndrome do intestino irritável, como a vesícula preguiçosa e com um agravamento da indigestão, que por sua vez irá piorar o processo de prisão de ventre. Este paciente certamente irá procurar um médico, Na medida que o processo de prisão de ventre vai ficando crônico, ele vai apresentando cada vez mais estagnações, embaraços gástricos. Esse embaraço, essa congestão, esse congestionamento estomacal, deste embaraço vai nascer uma gastrite, Ele irá procurar um médico que certamente irá indicar para ele um omeprazol, um pantoprazol, que irá retirar ainda mais ácidos do estômago, tornando o estômago ainda mais lento, ainda mais preguiçoso e fazendo com que a indigestão e a prisão de ventre piore. Então a medicina chinesa criou remédios, fórmulas, estratégias para aumentar esse trânsito estomacal, o trânsito intestinal, rompendo com as estagnações e devolvendo saúde para o estômago e intestino deste paciente. E antes de entrarmos nas fórmulas, eu falei da prisão de ventre e agora eu quero te apresentar as causas da diarreia para depois passarmos para a segunda parte do treinamento, do workshop, que é a parte dos tratamentos, onde eu estarei compartilhando com você aí as receitas que eu utilizo no consultório ao longo desses mais de 17 anos de trabalho. Falando ainda das causas, e agora da diarreia, as causas na medicina convencional, a medicina convencional atribui a diarreia à intoxicação alimentar, as diarreias virais e bacterianas, que ela vai chamar de disenterias, de viroses, o uso do antibiótico, todo mundo que já tomou antibiótico certamente já experimentou em algum momento da vida uma diarreia oriunda do uso do antibiótico ali por 7 dias, 10 dias, 15 dias. E por fim, essa diarreia, quando não tratada, ela irá gerar desdobramentos, gerando agravamentos, produzindo diferentes doenças, muitas delas doenças graves, assim como a prisão de ventre também, quando não tratada, irá evoluir para doenças muito graves. Então, aqui mais uma vez, a medicina convencional ela falha em identificar a térmica da diarreia, tratando qualquer tipo de diarreia de certa forma com os mesmos medicamentos, e a medicina chinesa irá também separar a diarreia em diarreia por frio e em diarreia por calor. E você terá sucesso, muito sucesso, seja tratando a prisão de ventre, seja tratando a diarreia, toda vez que você considerar a temperatura, a natureza térmica dessas doenças. Deixa eu continuar clareando isso aqui para você. Nós teremos, mais uma vez, a diarreia de natureza Yang, a diarreia de natureza de calor, e teremos a diarreia de natureza Yin, a diarreia de natureza fria. E como nós detectamos se o nosso paciente apresenta uma diarreia de calor ou uma diarreia de frio? Lembrando que essa diarreia de calor ela pode acontecer em pacientes calorentos, mas pode acontecer em pacientes friorentos também. Quando eu coloco aqui Yang calorentos, eu só quero dizer que esta diarreia de calor ela tende a acontecer mais em pacientes Yang calorentos, o que não quer dizer que ela não possa acontecer em pacientes friorentos. E de igual modo, a diarreia de frio
ela tende também a acontecer mais em pacientes mais friorentos, o que não quer dizer que pacientes calorentos não venham a ter uma diarreia de frio, ok? Mas, em resumo térmico, existe a diarreia de calor, que o padrão de desarmonia dela será o calor-umidade invadindo fígado, vesícula biliar e intestinos, e teremos a diarreia fria, que ela é no mínimo uma deficiência de Ti do baço. Quando eu digo no mínimo, porque ela pode ser uma deficiência de Ti ou de Yang do baço pâncreas. Então nós vamos ver agora a sintomatologia de uma e de outra. Na diarreia Yang, uma diarreia mais quente, o padrão de desarmonia é o calor-umidade no fígado, vesícula biliar e intestinos. E os sintomas que irão predominar: uma diarreia com odor forte, uma defecação explosiva. O paciente costuma ficar aliviado depois que ele termina de defecar. Pode haver, no processo de defecar e após, uma ardência anal e também pode haver febre. Mas o sintoma aí que predomina mais é o odor forte dessa diarreia e geralmente uma defecação explosiva, com muitos gases, que chapisca ali o vaso todo, suja o vaso. É uma diarreia mais intensa, mais agressiva, mais barulhenta, que nós chamaremos de diarreia Yang, e que geralmente ela estará aí sinalizando esses tipos de doenças, desinterias virais e bacterianas, as viroses, que hoje está na moda, muita gente aí contraindo as viroses por carregar muito calor, umidade no organismo, em hepatites, colites, doença celíaca, pacientes que apresentam, que já estão formando pólipos intestinais, pacientes já com uma diverticulite ou uma diverticulose em andamento. Por isso que quando esse paciente queixa para mim que ele está apresentando diarreia, ela já vem de algumas semanas e de alguns meses, eu vou e pergunto para ele: ela tem cheiro forte? Tem. A defecação é explosiva, barulhenta, suja muito o vaso? Sim. Procure um médico, faça exames mais profundos, pois você pode estar apresentando uma colite, pode estar apresentando uma diverticulite, pode estar formando pólipos. E geralmente, quando este processo ele é agudo, é recente, esse paciente pode ter contraído uma intoxicação alimentar ou pode estar apresentando uma virose intestinal. Por isso que é muito importante diferenciar entre a diarreia de calor e a diarreia de frio. Uma diarreia como essa, se você produz um tratamento focado em endurecer o bolo fecal, em regular o bolo fecal, fazendo com que a diarreia desapareça, você pode acabar por prender o patógeno dentro do organismo do paciente, gerando doenças ainda mais graves. E aí você vai perceber, pela fórmula que eu vou te ensinar, que neste tipo de diarreia nós fazemos com que o calor e a umidade sejam retirados do organismo. Nós ajudamos o organismo a abaixar esse calor, a drenar este calor-umidade, e somente em paralelo e com doses pequenas nós vamos endurecendo o bolo fecal e regulando o processo de peristaltismo e regulando o processo de saúde intestinal. Primeiro nós fazemos com que o patógeno seja lançado fora. Nós fazemos com que a febre, com que o calor, o calor e a umidade, a turbidez que esteja ali, seja expurgada, e só depois regulamos os intestinos. Já na diarreia de frio, você já pode regular o intestino, endurecer o bolo fecal de imediato, ok? Então vamos ver agora quais são os sinais da diarreia por frio. Esta é uma diarreia por no mínimo
deficiência de Ti do baço pâncreas. Voltando a lembrar você, quando eu digo no mínimo, é porque essa diarreia pode ser por deficiência de Ti do baço pâncreas, uma diarreia fria mais leve, ou pode ser uma diarreia por deficiência de Yang do baço pâncreas, uma diarreia mais intensa. Esta diarreia geralmente ela vem sem odor, ela traz presença de alimentos, muitos gases, sensação de fraqueza. Ela não é uma diarreia tão barulhenta, tão explosiva, né? Ela é mais líquida ou com pedaços de alimentos ali, ou quebradiça, e geralmente os odores são menos ardidos, são mais fracos. Esse paciente não irá apresentar febre e ele estará percebendo que há uma fraqueza ali, um vazio digestivo, como se nada parasse no estômago dele. Ao invés de estar vomitando, ele está defecando. Geralmente esse tipo de diarreia, essa diarreia fria, ela não traz características de infecção, de viroses, né? De disenterias, e ela representa um tipo de diarreia que a medicina convencional acessa pouco, exatamente por não acreditar no princípio térmico de Yang. Esta é a típica diarreia onde o sistema orgânico foi invadido pelo frio e sofreu um enfraquecimento da energia do baço pâncreas, que é o mesmo que falar que a bateria metabólica do corpo, né, a grande pilha de energia do meio do sistema digestivo, na linha do umbigo, é como se essa pilha, se essa bateria estivesse perdendo carga com muita velocidade. E o primeiro sinal dessa perda de carga é o organismo não conseguir segurar o bolo fecal, mandando fora por baixo, né, pela via intestinal, tudo aquilo que se come. Então esta é uma diarreia por fraqueza da energia ou do yang do baço. Esta diarreia também ela é fundamental de ser tratada muito rápido, porque ela pode deprimir as forças do organismo, ela pode comprometer a saúde do triplo aquecedor, e eu te explico isso quando eu estiver te mostrando o tratamento daqui a pouco. Então, até aqui, eu tentei mostrar para você que nós possuímos diarreia de natureza Yin e diarreia de natureza Yang. Que nós podemos apresentar uma prisão de ventre de natureza Yin e uma prisão de ventre de natureza Yang. Tentei mostrar para você que a prisão de ventre ela pode evoluir para doenças mais graves, e tentei mostrar para você também que a diarreia pode evoluir para doenças mais graves. Aqui, nessa diarreia por frio, este paciente vai tender a apresentar doenças como desbacteriose intestinal, intolerância à lactose, má digestão, vesícula preguiçosa. E o nosso tratamento dentro da medicina chinesa, como é um tratamento para a causa, além de tratar a diarreia, estará fortalecendo o sistema, ajudando a desconstruir essas doenças que eu estou apresentando aqui para você. Olha quão maravilhoso é isso. Você tratar uma diarreia ao mesmo tempo que combate uma má digestão, fortalece o trabalho da sua vesícula, desconstrói uma tendência à intolerância à lactose, desconstrói uma desbacteriose intestinal, regulando a sua microbiota intestinal, aumentando o seu processo enzimático, aumentando a sua saúde de todo o sistema metabólico. É maravilhoso, não é? Então, daqui a pouquinho eu te apresento as estratégias de tratamento pela fitoterapia chinesa e brasileira.